Oi, pessoal, tudo bem? Se tem uma coisa que vocês me perguntam muito é a respeito do bolo de corte. Como é que eu faço? Como eu corto? Então, hoje eu vim mostrar para vocês um pouquinho aí de como eu decoro o bolo de corte. E eu já quero aproveitar e pedir, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, vai deixando o seu joinha e participa também do grupo do Face, tá bom? O Mundo Doce da Mari. Bom, vamos lá um pouquinho de explicação a respeito do bolo de corte. Eu faço bolo de corte a partir de 50 fatias e eu cobro um pouquinho menos do que o valor que eu tô acostumada a cobrar. Por quê? Vocês vão ver aí que a decoração ela é bem simples, tá? Então, sendo uma decoração simples, ela acaba sendo rápida e eu gasto menos chantilly e tudo mais. A quantidade de bolo que eu gasto numa decoração, num bolo comum e um bolo de corte é a mesma, bolo, recheio. Mas a decoração eu gasto bem menos chantilly, é uma decoração bem mais simples e muito rápida. Então eu cobro um pouquinho menos, gente, mas não muito menos, ok? É só mesmo tirar um pouquinho do trabalho aí que eu vou ter para decorar e para elaborar uma decoração. Então eu tenho aí um bolo de massa branca, massa amanteigada da Mari, tem receita aqui no canal, vou deixar linkado no box de informações, recheio de coco e a outra camada é recheio de chocolate. Todos esses recheios também tem aqui, vou deixar linkado no box de informações, ok? Então eu comecei alisando o meu bolo. Gente, eu alisei esse bolo um dia antes da festa, ou melhor, eu prensei esse bolo um dia antes da festa, molhei bastante, fiz uma caldinha de água com leite condensado, molhei bastante meu bolo, botei o meu recheio, fechei ele e guardei na geladeira, bem fechadinho, de um dia para o outro. No outro dia a massa continuava macia, molhadinha, tudo ok, tá bom? Então, massa amanteigada pode sim ir para a geladeira. Eu não sei as outras massas, mas essa massa que eu uso, eu levo na geladeira sempre, sem problema nenhum. Então, aí como vocês podem ver, eu peguei uma espátulazinha com dente, né? Aquela serradazinha, serrilhada, e aí eu fui passando aí na lateral só para dar um charmezinho, ok? Para não ficar com a lateral completamente lisa. E agora aí eu tenho o bico 172, o meu é da Celebrate, um pouquinho de chantilly que eu botei umas gotinhas de vermelho morango, tá? E ficou nesse tom aí, eu fui fazendo só algumas pitanguinhas na parte do topo do nosso bolo. Como eu falei para vocês, é um bolo de corte. É uma decoração simples. Eu já vi milhares de vezes bolo de corte. Já fui em festa achar que o bolo de corte era simplesmente um bolo com chantilly em cima. Sem pitanguinha, sem nada. Uma outra dica que eu quero dar é que quando você está começando, como era o que eu fazia, tá, gente? Eu decorava todos os meus bolos de corte. Todos, porque era a oportunidade que eu tinha de treinar, de colocar em prática uma decoração que eu ainda não tinha feito, entendeu? Porque bolo de corte o cliente não exige nenhum tipo de decoração, então eu posso colocar em prática qualquer tipo de decoração que eu tenha curiosidade de testar. Então, usem o bolo de corte para testar decorações novas que vocês queiram fazer. Aí agora eu continuei com o mesmo bico, tá? Você pode usar qualquer bico pitanga da sua preferência. E eu continuei com o mesmo bico, fazendo algumas pitanguinhas aí na lateral, no rodapé do bolo, tá? E como eu falei pra vocês, tem muita gente que não faz nada, né? Que não coloca nada aí no bolo, mas eu prefiro colocar alguma coisinha básica, tá? Porque a gente come com os olhos, né? Então, mesmo que seja um bolo de corte, não significa que tem que ser um bolo feio. Bom, como meu bolo tinha coco, recheio de coco, eu peguei um pouco de coco ralado e eu fui salpicando aí nessa parte de cima lisa do meu bolo. Eu fui salpicando aí um pouquinho desse coco ralado, tá? Só para dar mesmo um acabamento, gente. Como eu disse, não é porque é bolo de corte que vai ficar feio, né? Fica simples, mas não precisa ficar feio, nem mal acabado, nem mal alisado. Faça com capricho, tá? O seu cliente vai reparar isso, vai reparar no seu cuidado, no seu capricho na hora de fazer a sua encomenda, tá bom? Então, ó, esse bolo aí é um bolo que serve 60 pessoas, ok? Ficou com 10 centímetros de altura, bem altão, na minha opinião, uma altura perfeita e serve até 60 fatias. Então, pessoal, eu vou deixar aqui no box de informações o tamanho dessa forma aí que eu juro que eu esqueci, mas eu vou deixar aqui no box de informações qual o tamanho da forma que eu usei, ok? E logo, logo eu venho com um vídeo para vocês falando os tamanhos das formas, a quantidade de massa e quanto rende de fatias. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal se não for inscrito. Se ainda não segue a gente no Instagram, @Mundo Doce da Mari. E se não participa do grupo do Face, Mundo Doce da Mari também. Um beijão e até um próximo vídeo. Tchau!